Olá a todos. Bem, essa é a nossa primeira aula da disciplina de Fundamentos da Matemática e nós vamos falar sobre produto cartesiano. Tá? Essa noção de produto cartesiano, você já ouviu falar dela, você já viu, já usou de forma intuitiva no curso, por exemplo, no curso de álgebra linear. Tá? Você provavelmente já deve ter visto esse símbolo aqui. Par ordenado, 2, 5, por exemplo. Tá? Pertencente ao R2, tá? Esse R2 aqui a gente pode escrever como sendo R cartesiano R. Tá? Então a nossa ideia aqui é a gente escrever essa noção de forma abstrata. Você só trabalhou ela de forma intuitiva. Se eu perguntar para você o que significa isso aqui em termos matemáticos, como você define isso aqui, você provavelmente não vai saber explicar. Tá? Então a nossa ideia é poder definir isso aí com base na bagagem que vocês já têm, que é do curso de Lógica Matemática, e para ser mais exato, a gente vai usar a teoria de conjuntos. Tá? Então a ideia é a gente trabalhar com esse objeto da maneira mais geral possível. Aqui não precisa ser R, aqui também não. Esses conjuntos não precisam ser os mesmos. Tá? Aqui pode ser qualquer elemento desses conjuntos, e nós vamos definir de fato o que isso aqui significa. Tá? Então, essa é a nossa ideia da aula de hoje. Trabalhar tanto com essa definição quanto com essa aqui de produto cartesiano. Então, vamos lá. Tá? Aqui vai a nossa definição. Tá? A gente não precisa aqui, a gente não vai precisar trabalhar sobre R. A gente vai trabalhar com A e B conjuntos, não necessariamente iguais, podendo ser distintos. E a gente vai pegar x um elemento em A, y um elemento em B. Tá? Então, o par ordenado x, y, ele é definido como sendo esse conjunto aqui. Ó. Veja que isso aqui é um conjunto cujos elementos também são conjuntos. Tá? Veja que o primeiro elemento aqui é um conjunto unitário, formado pelo x, e o segundo elemento é um conjunto binário, formado pelo x e o y. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele é, por definição, nós estamos definindo como sendo estamos chamando ele de par ordenado e estamos denotando ele dessa forma. Parêntese x, vírgula y, fecha parêntese. Tá? Então, esse carinha aqui, toda vez que você vê ele, por definição, ele é esse conjunto aqui. Ó. Tá? Então, se a gente voltar para o exemplo que eu dei aqui, se você for usar a nossa notação, então, por definição, seria isso aqui. Ó. Esse par ordenado significa isso aqui. Ó. Vamos lá, o conjunto formado pelo 2, tá? Esse aqui é o primeiro elemento, e o segundo elemento seria o conjunto formado pelo 2 e pelo 5. Tá? Esses carinhas aqui são os dois elementos desse conjunto. Tá? Então, esse símbolozinho aqui significa esse conjunto aqui, por definição. Tá? Isso aqui é uma definição. Então, voltando de novo, o x ele é chamado a primeira coordenada, ou primeira entrada, ou primeiro componente, e o y, segunda coordenada. Uma observação aqui muito conhecida e bastante usada de forma intuitiva é essa aqui. Pegue x e z em A, y e w em B. Então, os pares ordenados x, y e zw são iguais se somente se o x é igual ao z e o y é igual ao w. Tá? Ou seja, dois pares ordenados eles são iguais se as suas respectivas componentes ou coordenadas são iguais. Tá? E para verificar isso, basta você usar a nossa definição de par ordenado junto com a teoria básica de conjuntos.
Tá? Isso aqui eu vou deixar como exercício para você. Não é um exercício difícil e você só vai usar a definição de como mostrar que dois conjuntos são iguais. Tá? Veja que a volta é extremamente fácil. Tá? Se o x é igual a z e o y é igual ao w, então esses dois conjuntos, usando essa definição, vão ser iguais. Tá? A ida é a que dá, vamos dizer assim, o trabalho maior. Você parte que esses dois conjuntos são iguais e aí você vai tentar mostrar que esses elementos também são iguais. Mas isso aí é só linguagem básica de conjuntos, tá? A gente não vai passar muito tempo nessa definição de par ordenado, porque a definição que interessa na nossa aula de hoje é essa aqui, que é de produto cartesiano. Então, ó, sejam A e B conjuntos. Então, o conjunto de todos os pares ordenados, x e y, com x em A e y em B, é chamado produto cartesiano de A e B. Tá? Nessa ordem. Tá? O produto cartesiano importa a ordem que você coloca os conjuntos, sim. A gente vai ver até um exemplo mais para frente. Então, o produto cartesiano ele é denotado dessa forma, que a gente lê A cartesiano B. Tá? Isso aqui é um xzinho. Então, ou seja, de forma explícita, o A cartesiano B é o conjunto tá formado pelos pares ordenados x e y com x em A e y em B. Esse aí é o nosso produto cartesiano. Vamos ver aqui, e quando o A e o B são iguais, tá? Então a gente denota dessa forma aqui, ó, o A cartesiano A, a gente denota por A2. Do mesmo jeito aqui no nosso exemplo, a gente colocou o R2. E o subconjunto desse cartesiano formado pelos pares ordenados cuja primeira e a segunda coordenadas são iguais, ou seja, A igual a B, é chamada diagonal do A2. Tá? Ou seja, são os elementos do cartesiano para os quais a primeira e a segunda coordenadas são iguais. Seguindo, vamos ver agora um exemplo prático disso aí. Tome A como sendo o conjunto 0, 1, B o conjunto formado pelo 0, 2 e o 4. Então, o A cartesiano B é o conjunto formado pelos pares ordenados, cuja primeira coordenada varia aqui e a segunda coordenada varia aqui. Tá? Então, os elementos vão ser o seguinte, ó. Os pares ordenados que começam com 0. Então, vai ser 0, 0, 0, 2 e 0, 4. Então, aqui. Os pares ordenados que começam com 1. Então, vai ser 1, 0, está aqui. 1, 2 está aqui. E 1, 4 está aqui. Tá? Então, esses são todos os elementos do nosso cartesiano, A cartesiano B. Agora, B cartesiano A. Vamos lá, vamos pegar os elementos que começam com 0. Então, vai ser 0, 0 e 0, 1. Está aqui. Os que começam com 2. 2, 0 e 2, 1. Está aqui. E os elementos que começam com 4. 4, 0 e 4, 1. Está aqui. Isso forma o cartesiano B por A. Tá? Então, note, nesse exemplo, que o A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Tá? Para isso, basta você ver, por exemplo, que o 0, 1, ele está no B cartesiano A, mas não está no A cartesiano B. Tá? E o 1, 0, ele está no A cartesiano B e não está no B cartesiano A. Então, isso mostra que esses dois conjuntos são diferentes. Tá? Um não está contido no outro. Então, dessa forma, a gente mostra que a ordem que você coloca cartesiano é importante, sim. Algumas observações aqui para entender um pouco melhor o cartesiano. Primeiro, A cartesiano B é igual a B cartesiano A se e somente se ou A é igual ao B, ou A é vazio, ou B é vazio. Tá? Obviamente, se um desses dois são vazios, então o cartesiano vai dar vazio dos dois lados, por isso que são iguais. E obviamente, quando os dois são iguais, obviamente, ambos os lados vai dar A2. Tá? Então, essas são as únicas possibilidades em que o cartesiano comuta, podemos dizer assim. E a segunda coisa, primeiro, esse jogo da velha aqui ele simboliza a cardinalidade de um conjunto, ou seja, o número de elementos do conjunto. Então, se a cardinalidade de A é M e a de B é N, então a cardinalidade do produto é M vezes N. Tá? Isso é fácil de você notar pela própria definição de cartesiano.
primeira coordenada tem m possibilidades e a segunda coordenada tem n possibilidades. Tá? Então, todos os possíveis elementos do A cartesiano B somam no total m vezes n possibilidades. E a última observação nada mais é que uma negação da definição de cartesiano, o que significa um elemento não pertencer ao cartesiano. Significa que ou o x não está no A, ou a primeira coordenada não está no A, ou a segunda coordenada não está no B. Isso é só para ilustrar a negação da definição de cartesiano, se você precisar mais para frente. Então, agora vamos ver algumas propriedades do cartesiano. Então, sejam A, B, C, D conjuntos. Primeira propriedade. A cartesiano B interseção C é igual a cartesiano B interseção B A cartesiano C. Tá? Ou seja, o cartesiano da interseção, o cartesiano da interseção é a interseção dos cartesianos. Não. A cartesiano da interseção é o cartesiano da interseção, pode-se dizer assim. A segunda propriedade, A cartesiano B união C é A cartesiano B união A cartesiano C. Então, o cartesiano ele distribui com a união e ele distribui com a interseção. Ele também distribui com a subtração de conjuntos. A cartesiano B menos C é igual a cartesiano B menos A cartesiano C. E A cartesiano B interseção C cartesiano D é igual a interseção C cartesiano B interseção D. E por fim, se C cartesiano D é não vazio, então C cartesiano dele está contido em A cartesiano B, se somente se o C está contido no A e o D está contido no B. Então vamos ver aqui a demonstração de algumas propriedades. Tá? Vamos provar as propriedades 1 e 5. Deixa eu voltar aqui. Veja, se você provar a propriedade 1, vejam que as propriedades 2, 3 e 5 são similares. Tá? São expressões bem parecidas. Então, se você entender bem a demonstração da propriedade 1, você vai conseguir fazer as outras 3 propriedades. E vamos provar a propriedade 5, que ela é mais diferente, ela é um pouco diferente, né, aliás, das demais propriedades. Então, vamos ver a prova. Então, a gente quer mostrar uma igualdade de conjuntos. Tá? Então, você tem que mostrar que um está contido no outro, vice-versa. Aqui a gente já vai fazer as duas coisas de uma vez, porque é uma demonstração relativamente simples. Então, pegue um elemento nesse cartesiano, xy, em A cartesiano B interseção C. Por definição de cartesiano, o x está no A e o y está na interseção. E agora, para seguir, você volta lá para a parte de teoria de conjuntos e lembra o que significa um elemento estar na interseção de dois conjuntos. Significa que ele está em ambos. Tá? Por definição de interseção, você tem que o y está no B e o y está no C. Seguindo, eu vou acrescentar aqui na verdade eu vou repetir uma afirmação que já está aí. Então você tem que o x está em A, o y está em B e o y está em C. E aqui eu estou repetindo de novo que o x está em A. Tá? Isso logicamente não vai alterar em nada na nossa sentença, mas vai nos auxiliar a chegar no próximo passo que a gente quer. E veja só, se você tem aqui x em A e y em B, você tem que o par ordenado xy está em A cartesiano B. E se você tem que x está em A e y está em C, então o par ordenado xy está em A cartesiano C. Tá? Então aqui a gente segue e chega aqui, exatamente no que eu falei. O par ordenado xy está em A cartesiano B e está em A cartesiano C. Por definição de interseção, você tem que o par ordenado xy está em A cartesiano B, interseção A cartesiano C. Então você você concluiu que o par ordenado xy ele está nesse conjunto, se somente se ele está nesse conjunto. Portanto, ambos os conjuntos são iguais. E aí você acabou de concluir a propriedade 1. Vamos para a propriedade 5. Assuma que o cartesiano é não vazio
de C com D é não vazio. Isso significa que existem elementos em C e elementos em D, tais que o CD está em C cartesiano D. Então, vamos quebrar a demonstração em ida e volta. Tá? Ao contrário do que a gente fez com a propriedade 1, aqui a gente vai fazer a ida e a volta. Fica melhor. Então, suponha que o C cartesiano D ele está contido em A. Essa é a nossa hipótese. Então, a gente quer mostrar que o C está contido em A e que o D está contido em B. Então, pegue um elemento arbitrário no C, um elemento arbitrário no D. Então, você tem que o par ordenado CD está no cartesiano C por D, mas, por hipótese, temos essa inclusão, portanto, esse elemento está no A cartesiano B. Tá? Se ele está no menor, ele vai estar no maior. E agora você usa a definição de produto cartesiano. Se esse elemento aqui está no produto cartesiano, quer dizer que o C está no A e o D está no B. E agora vejam onde a gente acabou de chegar. A gente pegou um elemento arbitrário no C e mostrou que ele está no A. Portanto, o C está contido em A. Você pegou um elemento arbitrário no D e chegou que ele está no B. Portanto, o D está contido no conjunto B. Exatamente o que a gente queria, essas duas inclusões de conjuntos. Agora vamos pegar a volta. Assuma que o C está contido em A e que o D está contido em B. Tá? Então a gente quer mostrar que o C cartesiano D está contido em A cartesiano B. Então pegue um elemento arbitrário no C cartesiano D. Então, por definição, o Czinho está no conjunto C e o D está no conjunto D. Por hipótese, o C vai estar no A e o D vai estar no B. Por definição de produto cartesiano, você chega que o par ordenado CD está em A cartesiano B. Tá? Então, isso conclui a inclusão. Você pegou um elemento arbitrário no C cartesiano D e chegou que ele está no A cartesiano B. Está no A cartesiano B. E isso conclui. Isso conclui a demonstração. C cartesiano D está contido em A cartesiano B. Bem, esse foi o nosso primeiro contato, tá? Nossa primeira aula. Ainda tem muito a ser aprimorado, melhorado, mas esse foi o nosso primeiro contato com o conteúdo, vamos dizer assim. Tá? Essa parte de produto cartesiano ela é bem simples. Se você não entendeu alguma coisa, volte na aula, reveja quantas vezes forem necessárias, anote, faça suas anotações, anote suas dúvidas. E aprenda bem, reproduza as demonstrações que foram feitas, tente fazer as que foram deixadas como exercício, porque tudo isso é questão de prática. Quanto mais você praticar, mais você vai dominar essa linguagem. Tá? Então aproveite esse conteúdo, essa primeira parte aí, que é de produto cartesiano, ela é bastante simples. Então aproveite para entender bem, porque tudo que vem adiante vai depender dela. Tá? Então é isso. Faça uma pausa, tome um café, reveja a aula, faça os exercícios, vá praticando. Tá? Então, até a próxima aula. Valeu!